Senhor, ainda nesse espírito de oração, nós queremos te pedir que tu continues reinando soberanamente sobre as nossas vidas, Pai. Reina sobre a tua igreja, Pai. Reina sobre a cidade de Belém, reina sobre o estado do Pará, reina sobre o nosso Brasil, Senhor. Que tu possas usar cada um de nós, Senhor, como instrumento vivo do teu reinado, Pai. Que nós possamos espelhar, Senhor, o teu caráter, Senhor. Que nós possamos ser expressão do teu amor, Senhor. Que nós possamos refletir, Senhor, a tua glória, Pai. Pai, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor nessa manhã, nesse domingo, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pelo dom da vida, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, te rendendo louvor e adoração, Senhor. Porque nós reconhecemos que nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nós precisamos desesperadamente de Ti, Senhor. Nós precisamos desesperadamente do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Nos conduz, Senhor. Nos orienta, Pai. Nos ensina, Senhor. Nos corrige, nos admoesta, Senhor. E obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra, Senhor. Porque nós só podemos, Senhor, caminhar, Senhor, com perfeição, rumo à glória, se nós realmente pudermos viver o que está escrito nesse livro, Senhor. E a Escola Bíblica Dominical, Senhor, tem esse propósito. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós entramos em uma nova jornada. E nesse novo caminho existem novas regras, novos comportamentos, uma nova mentalidade, um novo proceder, Senhor. E nós precisamos aprender, Senhor, a agir conforme a orientação do Teu Espírito Santo. Fala nessa manhã, Senhor, aos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, inspirados pelo Teu Espírito Santo. Essa é a oração que nós fazemos a Ti no nome santo de Jesus, Senhor. Amém. Você pode sentar, querido. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudar você que nos assiste no YouTube, a você que também está na TV aberta, na TV Metropolitana, canal 16.1. Se você zapeando aí a internet, ou se você mudando de canal na televisão sem querer, chegou até nós, essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Primeiro Amor. Uma igreja que está sediada em Belém do Pará, e que tem por objetivo anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui para aprender um pouco mais sobre aquilo que o Espírito Santo tem para nos ensinar. Nós estamos estudando a nossa Escola Bíblica Dominical, nossa terceira lição. O tema da nossa lição de hoje, como você pode ver no nosso telão, e você que está nos assistindo na televisão também está sendo transmitido para você, o tema é: se és filho de Deus. Nós estamos estudando uma revista que fala sobre a vida de Jesus. E eu considero fundamental estudar a vida de Jesus, porque Jesus é o quê? É o autor e é o consumador da nossa fé. E se nós queremos refletir o caráter de Cristo em nossas vidas, nós precisamos conhecer Jesus, mas sobretudo, quem é Jesus e qual é o seu propósito. A maior parte de nós já tomou aquela que eu considero a maior e a mais importante decisão em sua vida, que é entregar a sua vida para Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E Jesus tem muitos atributos. Entre esses atributos, Jesus é filho primogênito de Deus, é o primeiro. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos também filhos de Deus. Nós seguimos os passos daquele que veio primeiro, que nos amou, que morreu numa cruz para que eu e você tivéssemos a oportunidade de termos uma nova vida. E quando nós aceitamos Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, tudo se faz novo. Os nossos pecados são perdoados. Aquilo que nós fizemos no passado passa a ser, portanto, apagado da nossa dívida. O escrito de dívida que nós temos passa a ser, portanto, zerado. E nós precisamos entender, portanto, o que Deus quer de nós. E aí algumas perguntas importantes para nós começarmos essa lição. Eu considero fundamental que todo cristão, em sua jornada, se pergunte algumas coisas. Uma primeira pergunta: o que te define?
Nós vivemos uma era de uma geração fluida, que não tem identidade, ou tem uma identidade fluida e uma identidade relativa. E muitos ficam procurando propósito, muitos ficam procurando uma identidade. O que te define? O que define o cristão é Cristo. O que define o cristão, portanto, é a cruz de Cristo. Nós somos filhos, nós somos uma nova geração, eleita e santificada pela cruz de Cristo. Quem é você? Qual é o teu propósito existencial? Qual é o propósito da tua vida? Que legado você pretende deixar? Qual é o propósito da igreja? Qual é a missão da igreja? E essa semana, ouvindo uma ministração, em determinado momento o pastor fez uma colocação que me fez pensar de uma forma diferente o nosso propósito como igreja. Nós imaginamos que a igreja é um instrumento de salvação. Nós anunciamos o Evangelho para que pessoas possam aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas essa não é a finalidade da igreja. Isso é o meio, isso é um instrumento. A finalidade da igreja é gerar adoração. A finalidade da igreja é alargar a adoração para o Senhor Jesus Cristo. Você é salvo para se tornar um adorador, para se tornar, portanto, santificado, e para você reluzir, para você brilhar em favor do reino de Deus. Você percebe isso? Porque quando nós entendemos que basta aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que a nossa função cristã está terminada, nós entendemos um cristianismo pela metade. Você é salvo com um propósito, e você tem um propósito no reino de Deus. Mas quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, a nossa jornada começa. E eu vou dizer uma coisa para vocês: nós passamos por desertos. O deserto faz parte da vida e da jornada cristã. Será que você já passou por algum deserto? Será que você está passando por algum deserto? Se você não passou, certamente você passará. E se você não está passando, certamente algum deserto futuro você vai passar. Porque faz parte da jornada cristã o deserto. E nós vamos estudar exatamente na lição de hoje as tentações de Jesus no deserto. Por que Jesus foi tentado? Qual foi o propósito da tentação de Jesus? Será que nós temos alguma coisa a aprender com isso? Quero te convidar a ler o que está no Evangelho de Mateus, a partir do versículo, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 11, onde nós vamos ver as 3 tentações de Jesus. É preciso ler toda a passagem bíblica em seu contexto. Qual é o contexto dessa passagem? Jesus tinha acabado de ser batizado por João. Jesus tinha sido batizado por João. E ali, Jesus, ao ser batizado, Jesus simboliza o nascimento de um novo homem. O batismo significa isso: purificação, nascimento de um novo homem. Quando nós nos batizamos nas águas, nós estamos exatamente simbolizando a morte do velho homem carnal e o surgimento de um novo homem, um homem espiritual. Jesus tinha sido batizado, Jesus estava cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto. E aí começa exatamente o capítulo 4, que diz o seguinte: primeira tentação. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Segunda tentação. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser, Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe novamente: se tu és o Filho de Deus, lança-te
de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, não porás à prova o Senhor teu Deus. Terceira tentação. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Esse episódio, certamente você já deve ter lido algumas vezes, ou você já deve ter escutado sobre isso algumas vezes. Mas será que você já compreendeu qual é o propósito da tentação de Jesus? Por que Jesus foi tentado? Bom, nós só podemos entender perfeitamente essa passagem dentro de um contexto, que eu já disse. Havia, na verdade, ali um ato seguinte ao batismo de Jesus. Jesus tinha sido batizado. Nós estudamos isso na lição passada, e apenas para relembrar o que foi colocado como síntese da lição passada. Por que Jesus foi batizado? Por 3 motivos: para que se cumprisse nele toda a justiça, para ele ser ungido pelo Espírito Santo, e para demonstrar a sua vocação divina, como Messias, como Salvador, como Redentor. As tentações, portanto, acontecem logo após o batismo de Jesus. Quando você é regenerado pelo Espírito Santo de Deus, não significa que você não vai ser tentado, pelo contrário, aí que as tentações, as provações, os testes virão sobre nós, para ver se realmente vai prevalecer o homem espiritual, ou se aquele velho homem carnal vai ressuscitar, vai ressurgir. A história, portanto, ela simboliza a trajetória e a vida natural de um cristão. É a nossa história, é a nossa vida. Quando nós lemos esse trecho, nós precisamos entender que Jesus, ao ser tentado no deserto, ele representava todos nós. Ele estava nos representando ali como humanidade. Há, portanto, paralelos importantes aí. Um, com o que aconteceu no Éden, com a queda do homem no Éden, e outro com a caminhada da nação de Israel no deserto. Não por um acaso Israel ficou 40 anos no deserto. Os 40 dias que Jesus foi tentado tem exatamente um simbolismo dos 40 anos que Israel foi tentado no deserto, aonde o primeiro Adão caiu, aonde a nação de Israel falhou, Jesus tornou-se vitorioso, nos mostrando que é possível sim vencer, é possível sim fazer diferente, é possível sim ser plenamente regenerado no caminho da santidade. Bom, existem 2 perguntas, portanto, centrais nessa lição. Primeira pergunta, e eu já fiz, mas vou repetir: por que Jesus foi tentado? Será que você já se fez essa pergunta? Segunda pergunta: qual o significado da tentação de Jesus? E é, portanto, tentando responder essas 2 perguntas que a nossa lição está estruturada. Bom, por que Jesus foi tentado? Qual foi o objetivo da tentação de Jesus? O cerne, portanto, da tentação está diretamente relacionado ao que Deus tinha acabado de afirmar no batismo de Jesus: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ou em quem me comprazo. Havia, portanto, um reconhecimento divino sobre Jesus. Jesus agradava a Deus, porque Jesus obedecia a Deus. Jesus caminhava de acordo com o que Deus esperava dele. Jesus caminhava em santidade, em retidão. Será que Deus tem se agradado das nossas vidas?
Será que Deus pode dizer, este é meu filho, ou esta é minha filha amada, em quem eu me agrado? Será que nós estamos realmente refletindo a glória de Deus? Será que nós estamos dando bons testemunhos? Será que nós somos testemunhos de Cristo, através das nossas atitudes, do nosso caráter? As tentações vêm exatamente para nos provar. Então, após o seu batismo, Jesus foi direcionado ao deserto. E isso para que ele pudesse demonstrar a sua vocação, mas que ele também fosse aprovado diante do Senhor Jesus. E ele foi aprovado, porque ele resistiu às tentações. O que nós queremos, ao final da nossa jornada, ao final da nossa vida, é sermos, diante do grande trono branco, sermos aprovados. Nós queremos entrar para viver uma eternidade ao lado de Deus, ao lado de Cristo e ao lado dos santos, aqueles que foram salvos e redimidos pela cruz. Mas Satanás tem um projeto diferente. Satanás quer te tirar do caminho. Satanás quer te tirar do propósito. Satanás quer ressuscitar o velho homem carnal, pecador, que desafia Deus, que desafia os propósitos de Deus, que descumpre as ordenanças de Deus. Satanás coloca, portanto, no deserto, exatamente aquele atributo: este é meu filho amado. Satanás quer, portanto, manchar e destruir a caminhada de Cristo. Quer quebrar, portanto, o relacionamento de Cristo com Deus, como ele quebrou o relacionamento de Adão e Eva com Deus. Quando nós somos tentados, portanto, existe uma prova. Satanás quer quebrar o nosso relacionamento com Deus. Se você vive uma vida de retidão, de propósito, se você busca a santidade, você passa a ter acesso ao Santíssimo Lugar, você passa a ver a face de Deus, você passa a viver e conviver com o Espírito Santo. Mas quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, nós deixamos de ter intimidade com Deus. Satanás quer quebrar, através das tentações do dia a dia, esse relacionamento ou essa intimidade que nós temos com Deus. Será que você consegue perceber isso? A cada vez que nós somos tentados, nós somos convidados pelo inimigo a se afastar de Deus, a viver uma vida distante de Deus. As três tentações e a vitória sobre elas demonstram, portanto, que Deus foi aprovado como Messias e como Filho de Deus. Ele é o Cristo, Ele é o Redentor. Ele, portanto, continuou sendo fiel à sua missão, levando alegria ao coração do Pai. Será que nós estamos levando alegria ao coração do Pai? Será que nós estamos sendo fiéis à missão que a cada um de nós individualmente foi confiada? E aqui cabe uma reflexão. Qual é a sua missão? Eu tenho certeza que não é apenas vir para uma igreja dia de domingo para assistir, ou para participar, ou para prestar um culto, porque é diferente, mas eu não vou nesse momento explicar a diferença. A nossa missão é sermos adoradores 24 horas. Ser adorador 24 horas não significa que você vai ficar cantando e louvando 24 horas, mas que a sua vida vai refletir o propósito de Deus. Você vai estar diante de um chamado, de um propósito. Você é vocacionado, você é chamado. Será que você está sendo fiel a esse propósito, essa missão, essa vocação? Será que você tem levado alegria ao coração do Pai? É essa a pergunta. O deserto, portanto, como eu disse anteriormente, significa uma revanche. Uma dupla revanche. A primeira revanche é uma revanche exatamente contra o que aconteceu no deserto. Jesus vence no deserto exatamente nas áreas aonde Israel falhou. Israel, ao sair do Egito e caminhar para a terra prometida, falhou. Falhou no que se refere à dependência de Deus. Diferente, portanto, de Israel, que constantemente duvidava da aprovação de Deus, apesar do maná e das codornizes, Jesus optou pela fome em favor de permanecer firme na palavra de Deus, como está em Mateus 4:4b. Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ok, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, parabéns, você tomou a melhor e a mais importante decisão da sua vida. Mas será que você tem vivido na dependência de Deus? Será que apesar de toda ação, todo milagre de Deus na tua vida, você tem se colocado na dependência de Deus? E quando você vai estudar a história da nação de Israel, quando está saindo do deserto, apesar de terem contemplado maravilhas, milagres, coisas impossíveis, eles continuavam murmurando, continuavam questionando. Eles não confiaram na dependência de Deus. Jesus continuou confiando na dependência de Deus. Isso é uma lição para nós. Apesar da provação, apesar da luta, apesar da dificuldade, apesar de você se achar fraco, apesar de você achar que a prova é maior do que você pode suportar, ou muitas vezes bater o desespero na tua vida, a angústia, a ansiedade, Jesus nos ensina que nós precisamos depositar toda e qualquer esperança diante do altar de Deus, viver totalmente, 100% dependente de Deus, porque Ele vai prover, Ele proverá, Ele é um Deus de provisão. Segunda revanche, Israel colocou Deus à prova. Diferente de Israel, que questionou Deus, apesar de todo o seu cuidado com o povo, Jesus não demandou maior proteção por razões fúteis, nem se vitimizou. Não tentarás o Senhor teu Deus. No deserto, os israelitas cobravam Moisés. No deserto, os israelitas pressionavam Arão. O tempo todo, eles estavam questionando se realmente era propósito deles terem saído do Egito. E alguns disseram, não, vamos retornar para o Egito. Lá nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo, nós tínhamos alimentos. Nós não passávamos necessidades. E muitas vezes, em nossa jornada cristã, como Ló, nós queremos olhar de volta para Sodoma e Gomorra, para o local de onde Deus nos tirou. E nós queremos olhar para trás. A nação de Israel quis olhar para trás, quis questionar. Mas a revanche do deserto mostra que nós não podemos colocar esse Deus à prova, porque se nós estamos passando por alguma provação, é porque há um propósito nessa provação, para que nós possamos crescer e para que nós possamos ser aprovados. Terceira lição, por que Jesus foi tentado? Aonde Israel falhou também? Israel falhou exatamente porque não manteve uma devoção exclusiva a Deus, e essa é forte. Quando eu li essa lição pela primeira vez, me chamou a atenção isso aqui. Diferente de Israel, que foi impaciente e adorou um bezerro de ouro, pois se cansaram de esperar Moisés descer do monte, Jesus não tentou cortar caminho para a sua glória e soberania, adorando a outro senão Deus. Ao Senhor teu Deus adorará, e só Ele te servirá. Será que nós estamos buscando atalhos em nossa vida? Qual é o atalho que você tem procurado na tua jornada? A nação de Israel, depois de ter vivenciado tudo que viveu, se tornou impaciente, murmuradora. E quando Moisés sobe ao monte e demora, a nação de Israel começa a buscar novos ídolos, novos deuses. E chegam para Arão e dizem: Arão, Moisés demora. Arão, Moisés está demorando. Prepara, Arão, um novo ídolo para que nós possamos adorar. E Arão diz: juntem tudo que vocês têm, joias, ouro. E Arão fez um bezerro de ouro, e a nação de Israel ali adorou o bezerro de ouro.
demonstrando, portanto, impaciência. E muitas vezes, na nossa pouca maturidade cristã, nós somos impacientes. Nós queremos que as coisas aconteçam aqui e agora, ou no nosso tempo. E quando as coisas não acontecem no nosso tempo, nós começamos a buscar outros deuses. Não, eu vou na igreja, mas também eu vou buscar uma outra alternativa. Quem sabe não dá certo? Não, tudo bem, eu vou no culto domingo, mas eu soube que há uma outra possibilidade em outro local também ali. E as pessoas começam a buscar altares diferentes, construir bezerros de ouro. Qual é o teu bezerro de ouro? E aí a gente, com a maturidade cristã, a gente entende uma coisa: o não de Deus também é resposta. E nós precisamos também entender o não de Deus, porque muitas vezes os nossos desejos e as nossas aspirações não vão ser atendidas. Às vezes é porque Deus não quer, ou às vezes porque também não é o tempo de Deus. E muitas vezes nós não queremos nos submeter a esse Deus. Nós fazemos uma inversão. Nós tornamos esse Deus soberano, autor e consumador da nossa fé, apenas em um servo de um cristão imaturo, que tudo quer. E as orações começam a ser aquelas orações de pedidos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu determino que isso aconteça. Quem somos nós para determinar alguma coisa diante daquele que nos criou e nos formou? Nós não podemos determinar nada. O único direito que nós temos é pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E podemos sim fazer pedidos, e devemos pedir. Mas devemos entender que nem sempre os nossos pedidos serão atendidos. Israel se tornou impaciente, e muitos de nós se tornam impacientes. E aí, porque começa a frequentar uma igreja, e de repente, porque não vem aquela expectativa em relação à prosperidade material, ou porque a porta de emprego não se abre, ou porque a cura da doença não aparece, abandonam a igreja. O que mostra que essas pessoas nunca tiveram o seu coração verdadeiramente direcionado para o que importa. Porque o propósito da igreja é gerar adoração, o propósito da igreja é gerar adoradores. Adorar em fartura, adorar em prosperidade, adorar quando tudo vai bem, é muito fácil. Difícil é adorar no deserto. Difícil é adorar em meio à ansiedade, à depressão, à tristeza, à angústia, a lutas. Ali no deserto é difícil ser um adorador, mas Jesus foi um adorador, porque Jesus permaneceu fiel à vontade de Deus para as nossas vidas. E é aí que nós refletimos a Cristo, quando mesmo na tristeza, quando mesmo na angústia, quando mesmo na dor, quando mesmo nas provações e nas privações, quando te falta tudo, você também tem tudo, porque você tem um essencial para a tua vida, que é a presença do Espírito Santo, refletindo na tua jornada. Eu acho que você já conheceu pessoas que têm às vezes fortunas, mas se sentem vazias. E às vezes você vai numa casa de uma pessoa muito humilde, e essa pessoa é plena, porque ela tem um fundamental. Onde está teu coração? Onde está a tua prioridade? Será que você tem construído altares para outros deuses? Mas também é uma revanche do Éden. A tentação de Jesus no deserto foi uma revanche do deserto que Israel passou ao sair do Egito, mas também foi uma revanche do Éden. Por quê? E aí nós vamos entender um pouco melhor na mesma história transcrita no Evangelho de Lucas. Eu acho que a gente não precisa ler todo o trecho que está em Lucas. Depois, se você tiver curiosidade de ler o Evangelho de Lucas, e os trechos em Lucas são muito similares. Mas o que Lucas tem diferente de Mateus? Lucas estabelece uma genealogia de Jesus que vai até Adão. Quando Lucas
escreve a genealogia de Jesus, propositadamente ele vai até Adão, para mostrar que nós somos sim descendentes de Adão. E havia um primeiro Adão, e Jesus se materializa como um segundo, como um novo Adão. Só que um Adão que não pecou, um Adão que não errou, um Adão que não caiu. Aonde Adão e Eva erraram? No jardim do Éden, Jesus não errou no deserto. Primeiro exemplo, desejos físicos. Diferente de Adão e Eva, que deram ouvidos à serpente quando lhe foi sugerido comer da árvore proibida, Jesus permaneceu obediente à palavra de Deus. E aí em Lucas, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Adão e Eva tinham tudo. Adão e Eva viviam em harmonia. Adão e Eva tinham intimidade com Deus, falavam com Deus, viam Deus, mas não se contentaram com isso. Deram espaço, deram ouvido à serpente, à voz discordante, e quiseram mais, quiseram, portanto, ter desejos físicos, quiseram experimentar do fruto da árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não se mantiveram, portanto, obedientes. Será que nós estamos desejando coisas que são impróprias para nós? Você já se fez essa pergunta? Será que tem coisas que você ambiciona, que são próprias para você, que são adequadas para você, que vão te trazer crescimento espiritual, edificação? Ou vão te afastar de Deus? Porque o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ao introduzir a malícia, o pecado, afastou Adão e Eva do relacionamento íntimo e profundo com Deus. Tudo que te traz malícia, tudo que te induz ao pecado, te afasta de Deus. Ambições grandiosas, também um erro cometido no Éden. Diferente de Adão e Eva, que cobiçaram a grandeza oferecida pela serpente por meio da árvore proibida, Jesus permaneceu fiel e submisso. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Ei, Adão, ei, Eva, vem cá. Você sabe por que Deus não quer que você coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque se você comer, você vai ser igual a Deus. Será que nós queremos ser mais do que nós somos? Será que você se torna um Deus da sua vida? Será que as tuas ambições têm gerado as motivações que te fazem caminhar no teu dia a dia? Deixa eu dizer isso de uma forma diferente, para ver se você entende o que eu estou querendo dizer. Aonde você está, o que você faz, quem você é, por quê? É porque você entende que tem um propósito de Deus na tua vida, você tem um chamado, o Senhor te colocou ali onde você está, seja até mesmo como dona de casa, ou seja no seu ambiente de trabalho, ou como empresário, ou como estudante. Será que você está ali porque Deus te vocacionou, Deus te chamou e Deus te colocou ali com um propósito? Ou você está ali porque você tem ambições grandiosas? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo. O teu eu se torna maior do que a capacidade que você tem de se colocar como submisso a um Deus que te ama e te quer próximo dele. Será que você conseguiu me entender a pergunta? O que te motiva? Por que você acorda e abre o olho e dá um primeiro passo toda manhã? Para adorar ou para conquistar o que você quer? É importante a gente ter essa clareza, porque se for pelo primeiro motivo, para adorar, nós estamos agindo para agradar o coração de Deus. Mas se for para conquistar o que nós queremos, porque nós queremos ser grandes, você está em pecado, você está em desobediência, você está entrando exatamente no pecado
que Adão e Eva cometeram. Tiveram ambições grandiosas, quiseram, portanto, ser independentes de Deus, quiseram ser iguais a Deus. Terceiro, distorções da palavra. Diferente de Adão e Eva, que questionaram o que Deus havia dito a partir do questionamento, distorções da serpente, Jesus reafirmou o que Deus havia dito: não tentarás o Senhor teu Deus. Muita gente quer atalho. Muita gente quer atalho. A serpente ofereceu para Jesus um atalho. Ei, Jesus, vem cá, sobe aqui, no pináculo do templo. Olha, está vendo? Tudo é meu. Tudo é meu. Eu reino sobre isso. Mas, se tu, Jesus, te prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Sabe o que a serpente estava dizendo para Jesus? Ali. Sabe o que o diabo estava dizendo para Jesus? O diabo estava oferecendo um atalho para Jesus. O diabo estava dizendo para Jesus: ei, Jesus, vem cá. Tu não precisa sofrer, tu não precisa ser escarnecido. Essa história de passar numa cruz, não precisa, basta tu me adorar. Eu estou te oferecendo um atalho. Me adora e esquece essa história de sofrimento, de cruz. Isso não é necessário para ti. Estou te oferecendo a glória. Muitos de nós aceitamos os atalhos. Queremos a glória sem passar pela cruz, porque a cruz envolve sacrifício, a cruz envolve transformação, a cruz envolve mudança de caráter, de procedimento. É difícil ser cristão. Eu quero dizer para vocês que é difícil ser cristão. Eu luto contra o homem carnal todos os dias. Eu digo uma coisa para vocês: se eu não fosse cristão, acho que talvez eu seria uma pessoa horrível. Porque o homem carnal que mora dentro de mim, às vezes, de vez em quando ele quer ressurgir, eu tenho que ficar brigando com ele. Mas a palavra me corrige, a palavra me constrange, a palavra me admoesta, o Espírito Santo me chama novamente, todos os dias, à correção. Mas é um caminho muito longo, é um caminho difícil, é um caminho penoso. Mas muitos querem um atalho. Satanás ofereceu para Jesus um atalho. Satanás oferece a cada dia para cada um de nós um atalho. Não precisa disso. Não precisa ir na igreja. Não precisa mudar comportamento. Não precisa ser honesto. Não precisa ser correto. Não precisa ser probo. Não. Isso é coisa de gente careta. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, dentro de muitas igrejas, os atalhos estão prevalecendo sobre a cruz de Cristo. E em muitos púlpitos, os atalhos estão prevalecendo sobre a cruz de Cristo. Porque em muitas igrejas, o propósito não é adorar. Caminhando para o final da nossa lição. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, antes que puxe a minha orelha. Tenho 10 minutinhos, então vai dar certinho. Vocês me acompanharam até aqui? É forte essa lição, não é? Ela falou muito comigo, essa lição. Sobretudo para enfrentar os meus desertos. Eu tenho? Tenho. Eu enfrento meus desertos? Enfrento. E aí tem uma pergunta, né? Que a lição faz. O que devemos lembrar quando somos provados e tentados? Beleza, nós já entendemos por que Jesus foi tentado e qual é o propósito da tentação. Mas o que nós devemos fazer ao sermos tentados? O que nós devemos fazer ao sermos provados? Lembrar o que a palavra nos ensina sobre provação e tentação. Nós somos de uma fé reformada. Nós acreditamos que a nossa regra de fé está aqui. Então, antes de buscar conselhos, os mais diversos por aí, e não estou dizendo que às vezes eles não são bons e importantes, mas nosso primeiro conselho tem que estar aqui, a palavra. O que a palavra nos ensina? O que ela nos diz? O que ela nos orienta? 6 pontos. Vamos passar rapidamente
e em função do tempo eu vou comentar e vou ler o versículo bíblico, porque o versículo bíblico ele é autoexplicativo. Primeiro ponto, a tentação, quando resistida, nos leva à aprovação de Deus. Jesus foi tentado 3 vezes no deserto, e no final ele foi aprovado. Toda vez que nós somos tentados, nós precisamos pensar exatamente nisso. Será que nós vamos resistir à tentação para sermos aprovados? Tiago 1,12 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Feliz o homem que sofre a tentação. Por que ele é feliz? Porque ele resiste. Porque quem não sofre, quem faz o que é errado sem ser tentado, é porque realmente já não caminha no caminho do Senhor. Porque quando for provado, receberá o quê? A coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Segunda, aliás, eu não passei ali, né? Está ali, me perdoe. Segunda, somos tentados por nossa própria cobiça. Tiago 1, 13 a 15, diz o seguinte: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Nós somos tentados porque existe aqui dentro um velho homem pecador e carnal que tenta o tempo todo ressurgir. Por que nós somos falhos? E esse homem pecador, ele tem desejos ilícitos, vontades ilícitas. E ele tenta impor sobre o homem espiritual e regenerado que é você, após aceitar Jesus como Senhor e Salvador, as suas vontades. A concupiscência gera o pecado é erro, é errar o alvo, é seguir diferente daquilo que Jesus ou que Deus espera que nós façamos. Só que quando você peca, qual é a consequência, qual é o salário do pecado? A morte. Que morte? A morte espiritual. O que é a morte espiritual? É uma vida longe, distante, sem relacionamento com Deus. Terceiro, vou lembrar de passar aqui. O Senhor não permite que sejamos tentados além do que podemos aguentar. Essa tentação é muito grande para mim, será? O que diz a palavra? 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Todos nós temos escolha. Isso pode ser dito de uma outra forma. O Senhor não permite que sejamos tentados além do que podemos aguentar. Eu posso dizer isso de uma outra forma. Eu posso dizer o seguinte: você tem livre-arbítrio. Você tem escolha. Agora, resta saber se você quer ser escravo do pecado ou se você quer ser escravo do Espírito Santo. E é um paradoxo. Porque quando você se torna escravo do Espírito Santo, você é escravo para a liberdade, para a vida. E quando você se torna escravo do pecado, você é escravo para a morte. Percebeu a diferença? 4. Participamos dos sofrimentos de Cristo ao sofrermos tentações. 1 Pedro 4, 12, 13 diz o seguinte: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre nós para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também nas revelações da sua glória vos regozijeis e alegreis. Há uma recompensa. Há uma recompensa te esperando.
ao final da nossa jornada, para aqueles que resistirem às tentações e às provações e permanecerem como bons peregrinos na nossa jornada cristã, nós temos uma vida de regozijo e de glória para ser vivida na eternidade, ao lado desse Cristo, que nos serve como inspiração. É o autor da nossa fé. Quinto, o Senhor sabe como nos livrar das tentações. 2 Pedro 2,9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Observem, piedosos. Será que você é um piedoso? Me lembrei agora, não sei porque veio na minha mente agora a oração do Pai Nosso, aonde um trecho da oração diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Somos piedosos? Somos perdoadores? Sexto e último, Jesus é poderoso para nos socorrer em nossas tentações. Hebreus 2,18. Porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, Jesus foi tentado, portanto, pode socorrer aos que são tentados. Está sendo tentado? Busque socorro em Cristo. Ore, porque às vezes nós não encontramos forças em nós mesmos para resistir. E é nesse momento que nós precisamos buscar forças em Cristo. Qual o significado, portanto, da tentação de Jesus? O que a lição nos ensina? Ponto central da lição: demonstrar a maneira que Jesus entende o seu relacionamento de obediência para com o Pai, sua natureza divina e sua vocação. No batismo, portanto, Jesus se identifica com as pessoas chamadas ao arrependimento. Nós somos chamados ao arrependimento. E quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nasce um novo homem. Como Jesus saiu purificado simbolicamente pelo batismo, nós, ao aceitarmos Jesus, nós somos purificados pelo Espírito Santo. E nós começamos uma nova jornada, limpos e livres. Mas nós vamos para o deserto. E o deserto, exatamente conforme a nossa lição nos ensina, Jesus foi ao deserto vencer aonde? Adão, Israel e nós falhamos e continuamos falhando continuamente. Aonde Satanás vê uma oportunidade para tentar e derrubar, o Senhor enxerga um teste para nos provar e nos aperfeiçoar. Não tinha passado o slide. Conclusão da lição, portanto, e eu vou ler a conclusão conforme está no texto, exatamente no tempo que eu demarquei no celular aqui. Conclusão, você pode abrir a sua revista depois e reler, mas exatamente o que está na revista. Jesus foi tentado por Satanás no deserto, experimentando a mesma luta que cada um de nós enfrenta contra o pecado. Podemos encontrar a compaixão e o auxílio de Jesus em nossas próprias tentações, sabendo que a palavra de Deus e o Espírito Santo nos socorrem. Diante da tentação de Jesus, cabe lembrar o convite que está em Hebreus. Qual é o convite? Hebreus 4, 15 e 16 diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Fique de pé, querido. Se talvez haja uma
imagem dessa lição é a imagem do deserto, da nossa jornada. A nação de Israel passou 40 anos no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto. Eu não sei qual é o teu deserto, qual foi ou qual será o teu deserto, mas eu quero te dizer uma coisa: deserto faz parte da jornada cristã, e no deserto nós somos provados e nós somos tentados, mas cabe a cada um de nós entender exatamente por que nós somos provados e tentados, qual é, portanto, a finalidade da nossa provação: resistir às tentações. Porque ao resistirmos às tentações e às provações, nós somos aprovados. E ao final, no dia do juízo, assim como Deus fez com Jesus, eu espero que todos nós possamos ouvir a seguinte frase: eis o meu filho amado, eis a minha filha amada, em quem me comprazo. É isso que me move na jornada. É isso que me faz lutar a cada dia para ser um pouco melhor. É isso que me faz lutar contra o homem carnal, que ainda habita em mim, e eu sei que ainda habita em você, e que muitas vezes quer vencer a batalha. Mas nós precisamos ter consciência que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nós estamos diante de uma grande batalha espiritual. E nós somos alvos, sim, das tentações do maligno, porque o maligno não quer gerar adoração, não quer gerar culto a Deus. O propósito da igreja não é gerar salvação, a salvação é um meio. O propósito da igreja é gerar adoração. E como é que você adora? Em retidão de caráter, em retidão de propósito, resistindo ao diabo, resistindo ao pecado e tendo uma vida justa, digna, com santidade. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui te adorando, te louvando, Senhor, aprendendo um pouco mais, Senhor, da Tua Palavra e um pouco mais daquilo que Tu queres, Senhor, para nós. Hoje nós entendemos, Senhor, quem nós somos. Hoje nós entendemos a nossa jornada. Hoje nós entendemos que muitas vezes, Pai, nós somos provados e nos sentimos fracos, Pai. Mas nós também compreendemos que é possível sim resistir às provações, às lutas, Senhor. Pai, nos dê forças, nos dê direção, nos orienta, nos torna, Pai, verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, não apenas em palavras, mas também no proceder diário, Pai. Que nós possamos resistir a cada tentação que vem sobre as nossas vidas, Senhor, e que nós possamos refletir o caráter, a glória e a santidade de Cristo através das nossas atitudes, Pai. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa, Pai, os nossos pecados. Nos perdoa, Pai, por tantas vezes que nós erramos e nós não resistimos ao pecado, nós caímos em pecado, caímos em tentação, mas ao mesmo tempo que nós caímos em pecado, nós nos arrependemos, Senhor, porque nós entendemos que nós precisamos continuar lutando, Senhor, lutando para poder a cada dia sermos mais próximos de Ti, lutando, Senhor, para buscar a santidade em nossas vidas, Pai. Fala conosco, Pai, nos dê sabedoria e nos orienta, nos direciona. Essa é a oração que nós fazemos a Ti nessa manhã, em nome santo de Jesus, Pai. Amém.